Fala, galerinha do sétimo ano, bem-vindos à nossa quinta aula de Sociologia e também a nossa última aula com conteúdo para esta terceira avaliação, é isso mesmo, tá? Nós vamos hoje encerrar o capítulo 4, que é justamente o capítulo que nós vamos trabalhar aí para a tua terceira avaliação, beleza? Tá? Então, os textos que a gente vai trabalhar são dois, que são os dois últimos do teu capítulo, tá? Um na página 36 e o outro na página 37. Então, a gente vai falar sobre, primeiro, consumo e desperdício, né? Qual a relação que tem entre essas duas coisas? Será que você é do tipo aí gastadeiro, né? Que desperdiça as coisas ou não, tá? E vamos finalizar o conteúdo falando um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. Sim, existe uma lei específica, tá, para defender os consumidores aqui no Brasil. Então, quando você compra que o negócio dá ruim, né, que dá problema, dá errado, você tem a quem recorrer para ou ter uma reposição do produto, ou ter o teu dinheiro de volta, enfim, né? Mas não fica aí assim, né? O Deus dará, tá? Principalmente quando a gente compra pela internet, né? A gente viu alguns casos das pessoas que tiveram problemas nesse tempo agora de compras pela internet, tudo isso, tá? O código, ele fala também. Então, a gente vai analisar um pouquinho. Então, olha só, tá bem aqui. A gente vai... São esses dois textos, tá? O que consumimos e o que desperdiçamos, na página 36, e defesa do consumidor, na página 37, tá? Então, vamos primeiro pensar sobre o que a gente consome e o que a gente desperdiça. Primeiramente, vamos entender, tá, o conceito do que é consumo e do que é desperdício. Aquilo que a gente consome, né, e o que a gente desperdiça diz muito sobre quem a gente é, tá? Se você é uma pessoa consciente, tá? Se você é uma pessoa responsável por aquilo que você faz, por aquilo que você consome, possivelmente você vai ser uma pessoa que desperdiça menos, tá? Agora, se for o tipo de pessoa que gasta, né, que enfim, consumista, que nem a gente viu nas aulas anteriores, tá? Você tem aí, com certeza, uma pessoa que desperdiça muito mais. Então, essa relação entre o que a gente consome e o que a gente desperdiça fala muito sobre a gente, né? Reflete muito também na nossa sociedade e a nossa ideia, né, de produção, de saúde, enfim, tá tudo conectado, tá? Então, primeiro vamos lembrar o que é consumo, tá? Consumo tá ligado a tudo aquilo que se gasta, tá? Ou a quantidade que se utiliza algo. Então, dispêndio, despesa, consumação, gestão de algo, tá? É por isso que a gente já falou desde o início que todo mundo é consumidor, todo mundo consome. Por quê? Porque todos nós gastamos, todos nós utilizamos alguma coisa, né? Todos nós temos despesas, todos nós ingerimos, né? Comemos, bebemos, isso também é consumir, tá? Então, o consumo, ele faz parte da nossa vida, tá? E o desperdício? O desperdício está relacionado à ideia de despesa também, né? Então, ó, aqui você tem despesa, no caso do consumo, mas neste caso do desperdício, é uma despesa ou um gasto exagerado, tá? Então, aquilo ali que passa do limite, que a pessoa não vai consumir tudo, tá? Esbanjamento, então, né? Que sobeja, né? Que sobra. Uso sem proveito, tá? Ou seja, você compra e não vai usar, ou não vai usar como deveria, né? Vai usar só um pouquinho, depois não quer mais. Perda. Isso tudo significa desperdício. Então, alguém, por exemplo, que vai no restaurante, né? Aqueles buffets, aquilo, e quando chega lá, enche o prato, mas não come nem metade. E joga o resto tudo fora, tá? Aquilo é uma despesa exagerada. Foi um gasto exagerado. Ele pegou demais no prato e não comeu. E o pior, não tem como simplesmente voltar para a panela, voltar para o lugar para outra pessoa usar, não, né? Porque você já mexeu ali e tal, né? Não é nem higiênico e a gente também já sabe agora que não é saudável, tá? E aí, vai fazer o quê? Vai jogar fora, vai pro lixo, tá? O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais desperdiça comida no mundo, sabia? Sério, infelizmente, nós estamos ali no ranking, tá? Porque a galera desperdiça muita comida, estraga muita comida, tá? Então, hoje, se você for almoçar, né? Não sei que horas tu tá assistindo essa aula, tá? Vai almoçar, jantar, pensa, pelo amor de Deus, só bota no prato aquilo que você vai comer, tá? Mesma coisa, por exemplo, quando alguém vai comprar, né, algo. Lembra lá do consumista, né? O consumidor individual também. Tá? Chega lá, eu vou comprar aquela blusinha, né, que eu vi ali. A pessoa tem um bocado de blusinha em casa, mas ela compra mais uma.
que vai ficar lá no meio daquele monte que ela já tem, que ela não vai usar, que ela só gastou dinheiro, né? E tá ali entulhada no armário dela. Uso sem proveito, né? Então, desperdício, tá? Então, aqui a gente tem, né, a comparação aqui do que é consumo e o que é desperdício, certo? Vamos entender um pouco a relação entre esses dois, tá? A relação entre consumo e desperdício passa pelo conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Vamos entender o que é desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes, ou seja, das gerações, né, que estão aqui, as pessoas que precisam, tá? Sem comprometer a capacidade das gerações futuras de também suprir suas próprias necessidades. Como assim, tá? Então pensa, por exemplo, na utilização dos recursos naturais, tá? Como que seria usar isso de maneira sustentável? Ora, eu usar a água, eu usar o solo, eu usar, né, tudo aquilo que a natureza tem, mas com o cuidado de não desperdiçar. Por quê? Porque aí eu dou a possibilidade para que os meus filhos, os meus netos, as outras pessoas que vão vir, né, nesta existência depois de mim, tá? Elas possam também aproveitar desses mesmos recursos. Então eu uso, mas não ao ponto do esgotamento, entendeu? Então, ó, a forma como a gente age, ou ela vai degradar, ou ela vai cuidar do meio ambiente para as futuras gerações, tá? Se a gente suja a rua, desperdiça água, gasta energia elétrica à toa, né? Se a gente não tem paciência para achar uma lixeira, né, e jogar o lixo, não recicla, enfim, né? Vive aí sem se importar com a natureza, né? Sem degradando a natureza o tempo inteiro, o que vai sobrar para as próximas gerações? Nada, né? Elas vão ter que lidar com uma poluição excessiva, elas vão ter que lidar com a falta d'água, elas vão ter que lidar com uma porção de problemas que nós deixamos para elas. Agora, se nós cuidarmos, né, não desperdiçarmos, economizarmos, certo? Usarmos de maneira consciente e responsável, aí nós vamos deixar, né, mais recursos para que elas possam utilizar e também sobreviver, tá? Então, dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, o que ele significa? Tá? Que a gente precisa retirar do meio ambiente apenas aquilo que os seus recursos são capazes de nos oferecer, né? E repor também um determinado período de tempo, tá? Então, por exemplo, se vai ter que desmatar, né? Replanta, refloresta em outro lugar, né? Dá um tempo para aquela natureza, para aquela floresta se reerguer, né? Se reconstruir. Não sai devastando tudo de uma vez e acabando com tudo, tá? Então, vai precisar retirar, vai precisar usar, mas, né? Cuida também, certo? Para que não se esgote, para que ele tenha a natureza, né? Tenha o tempo ali de se refazer, o meio ambiente tenha o tempo de se refazer, para que as próximas gerações possam utilizar aquele recurso também, tá? Então, o nosso consumo e o nosso desperdício, eles também indicam a forma como a gente encara a nossa saúde, tá? Os nossos hábitos, os nossos valores, enfim. Por quê? O nosso corpo demonstra, né, de alguma forma, o que é absorvido por ele. Se você só come porcaria, né, adivinha, você vai ter problema, né, com doença. Eu não estou nem falando assim, vai ser gordo. Não, estou falando de problema mesmo, triglicerídeo, colesterol, diabetes, hipertensão. Gente, isso pode dar em pessoa gorda ou magra, isso depende muito, né, do tipo de alimentação que ela tem. Mas isso você sente no teu próprio corpo. Olha só, né? Por quê? Porque a maneira, o que a gente consome, né, é absorvido e diz muito, né? Vai demonstrar ali na cara, de cara no nosso corpo, tá? É por isso que a gente tem quem diga que a gente é aquilo que a gente consome, né? Alguns são até mais radicais, você é aquilo que você come, tá? Então, se você só come porcaria, adivinha como que você vai estar por dentro, né? As gorduras vão estar entupindo as artérias, né? E veias, te deixando cheio de problema, morre cedo, tá? Se você come saudável, se exercita, se cuida, né? Vai comer uma besteira? Come uma vez ou outra, né? Ninguém de ferro, não precisa ficar sem comer batata frita, hambúrguer, pizza, ok. Mas não precisa comer isso todo dia, manhã, tarde e noite, né? Você pode ali tirar o fim de semana, né? Pra comer, certo? Quando a gente tem essa idade de vocês aí que o metabolismo é ótimo, você não sente nada, né? Estômago de 12 anos é uma maravilha, você digere até pedra se comer, né? Até pedra se comer vai digerir, tá ótimo, uma delícia, tá? Mas o teu corpo vai te cobrar mais pra frente,
tá? A tua saúde vai sentir sim mais adiante, tá? Porque uma hora você não vai ter mais esse estômago de 12, 13 anos, certo? E aí o teu corpo vai sentir a necessidade daquilo que você não fez por ele agora. Então presta bem atenção, tá bom? Sobre defesa do consumidor, certo? Então, olha só, antes da gente começar com a defesa do consumidor, certo? Enquanto a gente não tiver essa plena consciência de tudo que aquilo que a gente consome, né, precisa ser consumido de maneira racional, de maneira responsável, de maneira consciente, tá? A gente vai acabar desperdiçando muito, ok? Então, toda vez que você for comprar algo, né, for consumir algo, eu tô precisando? Ok, então vou fazer isso de maneira racional e consciente. Eu não vou fazer, né, para desperdiçar, para jogar fora, para virar lixo, para virar entulho, não, tá? Porque aí você consegue, né, vamos dizer assim, deixar algo, deixar um legado para as próximas gerações. Beleza? Tá? Você vai fazer exercício sobre esse texto que tá aí também, tá? Na descrição eu vou dizer para você, na descrição da aula eu vou te dizer aí qual é. Tá bom? E o último texto, né, que vai vir aí na tua prova, a parte final do nosso querido capítulo 4, fala sobre defesa do consumidor. Aí você tem uma foto, né, de uma das 1 milhão de capas que tem, porque depende da edição, mas é o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Sim, temos uma lei específica que nos defende ali, nos auxilia, tá? Quando a gente está comprando, quando a gente está consumindo, beleza? Então, no Brasil, a gente tem um conjunto de leis, né, que todos conhecem como Código de Defesa do Consumidor. E ele é criado especialmente para a proteção e para a defesa dos consumidores. Você tem ali falando sobre direitos e deveres, né, sobre como tem que ser a relação, né, com quem te vende, por aí vai. Então, para a gente consumir, primeiro a gente precisa ter alguém que nos forneça um produto ou um serviço, tá? E essa pessoa a gente chama de fornecedor. Então, toda vez que você... eu vou comprar um tênis, né, Carlos, pela internet. Comprei um tênis na internet, né? Deu ruim. Aí, quem foi que te vendeu? É o fornecedor. Então, o cara lá da loja, né, o dono da loja, seja ela virtual, né, se tu comprou online, seja ela física, né, você vai à loja e compra, ali a gente chama de fornecedor, tá? O fornecedor, ele tem uma série de responsabilidades sobre aquilo que ele fornece. Então, ele não pode, por exemplo, te vender, né, te fazer a propaganda de um sapato e chegar na tua casa uma raquete, por exemplo, né? Ele é responsável por aquilo que ele está vendendo, tá bom? Então, se ele produziu, né, ou se ele colocou no mercado, tá, um produto, pode ser um serviço também, né, não necessariamente um produto em si, né, físico, pode ser um serviço. Como assim um serviço? Um curso, né, um atendimento, alguma coisa assim, tá? Ele sabe muito bem quais os benefícios ou os danos que aqueles produtos, né, ou aquele serviço pode trazer para você. E sim, ele precisa te informar sobre isso, tá? E qual que seriam as obrigações desse fornecedor? Dar informações sobre o produto ou serviço que ele oferece. Então, não pode simplesmente se negar a te falar sobre o produto, né? Você vai estar ali numa loja, por exemplo, que está vendendo sapato, e você coloca lá e pergunta, né? Por exemplo, eu que sou mulher, né? Qual a altura do salto? E ele se recusar a me dizer, por exemplo, qual a altura do salto. Ou qual o material de que é feito o sapato? E ele diz, não é da tua conta. Oi? Né? Não pode, tá? É obrigação do fornecedor ele te dar, né, todas as informações que você precisar, que você quiser, todas as informações sobre o produto, sobre o serviço que ele está te oferecendo, né? Aquelas operadoras que ligam assim, olha, vamos aumentar o seu plano, né? Porque tá pouquinho aí, aumentar a internet e tal. Ok, mas o que que tem nesse plano? Quanto que eu vou pagar? Né? A partir de quando você vai me cobrar? Tudo ele tem que explicar. É obrigação de quem fornece o serviço, tá? Outra obrigação do fornecedor é respeitar o teu poder de escolha na hora da compra. Se depois de toda essa pavulagem, toda essa conversa, você disser assim, não, obrigado, não quero, ele não pode te forçar a levar o produto, né? Ao menos, ou fazer o serviço. Ao menos que você feche a compra, né, ou feche o contrato do serviço. Se você se recusar, né, até antes de passar o cartão de crédito, antes de, né, dizer, ok, eu quero o serviço, ele tem que respeitar a tua decisão na hora de comprar, tá? Ele não pode te obrigar. Não é se entrei no site, vi um negocinho e pronto, eu tenho que levar porque eu sou obrigado. Não. A menos que você finalize a compra, né, você não é obrigado a levar coisa nenhuma, tá? Então, esse respeito ele tem que dar a você, tá?
Cuidar para que a utilização desse produto ou desse serviço, né, que você contratou ou comprou, não cause nenhum dano ou prejuízo ao consumidor. Então, ele não pode simplesmente vender um sapato, né, e o sapato chegar todo descolado na tua casa. Não, né? Por isso que normalmente as lojas sérias, né, te dão um tempo de garantia, tá? O que que é a garantia? Tipo, por exemplo, se o produto chegou com defeito na tua casa. Você foi na loja, comprou um eletrodoméstico. Eu comprei um liquidificador, né? E aí, na hora, eles têm que testar para ti, né? Testou, deu certo. Mas aí, quando você chegou em casa, ele não funcionou. Parou de funcionar. Testou, e tudo quanto foi tomado não funcionou mais. O que vai acontecer? Você vai ficar no prejuízo? Não. Você vai lá na loja, volta e diz, olha, deu um defeito. Ele não, eu cheguei em casa, eu fui testar e não funcionou, tá? E aí, qual a obrigação do fornecedor? Testar de novo, encontrar onde é o defeito. Ou ele vai consertar para você, ou ele vai ter que te vender outro, tá? Mas ele sempre tem que cuidar, né? Para que você não tenha nenhum prejuízo. Por exemplo, botei o negócio na tomada e explodiu, né? Acabou com a coisa na minha casa, explodiu na minha cozinha. Olha, né? Porque teve uma sobrecarga, certo? Há um tempo atrás tinha muito problema desse tipo com o celular, não sei se vocês lembram, né? Tinha os celulares que quando você botava para carregar, de uma determinada marca, que eu não direi, pelo menos não aqui, né? Que vai ficar gravado, que o camarada botava, você botava lá na tomada e a bateria esquentava tanto que o bicho explodia ali, né? Então, a empresa precisa se responsabilizar, né? O fornecedor precisa se responsabilizar por esse tipo de dano, por esse tipo de prejuízo. Todas essas são obrigações de um fornecedor, tá? Se o fornecedor cumprir com as suas obrigações, né, de informar, e mesmo assim você sofreu algum dano por causa daquele produto, daquele serviço, né, que ele te vendeu, tá? Ele vai ser sim responsabilizado e tem que tomar providências para poder consertar o estrago, né? Então o troço explodiu na cozinha lá, né? Ele vai ter que dar um jeito de mandar consertar, né? De pagar o prejuízo da pessoa, né? O celular estourou ali na tomada, mesma coisa, tá? O fornecedor precisa se comprometer, né, em dar alguma garantia ali para as pessoas. Senão seria muito fácil, né? Você compra e leva todo o prejuízo sempre? Por favor. Não, né? Agora, como consumidor, você também tem suas responsabilidades, tá? Também tem os seus deveres. Então, você precisa, primeiro, agir de maneira responsável e consciente, né? Vai te ajudar a se defender ali, né, nas suas reclamações de consumo, tá? Então, você precisa ser responsável e consciente. Para cada ação de consumo que você pratica, cada escolha que você faz tem uma consequência, boa ou ruim, né? Não só para você que está consumindo diretamente, mas também para toda a sociedade, para o meio ambiente. Então, lembra quando a gente falou lá do consumidor responsável, do consumidor consciente, né? Que eles procuram, por exemplo, saber, né? De que material que é feito? Será que não é feito teste em animais? Será que não colabora para o desmatamento de alguma floresta, né? Enfim, analisando tudo isso, lembra, faz parte, você está sendo parte do processo ali, né? Para onde que está indo o teu dinheiro? Certo? E aí, na hora, você pode pensar, né? Nessas perguntinhas que a gente tem aqui, que eu botei aqui para vocês, né? Antes de comprar, né? Por que comprar? Eu preciso, né? Será realmente que eu preciso? Ou só porque eu quero? É só um luxo, né? É necessário? É supérfluo, tá? O que comprar, tá? Que marca, né? De que empresa, tá? Da onde que vem? Será que essa empresa enfim, né? Será que faz algum mal? Enfim. Terceiro, como comprar, tá? Como que vai pagar, né? De quem comprar, né? Eu vou comprar dessa empresa porque ela é comprometida com o meio ambiente. Mas essa aqui ela usa, né? Teve denúncia, por exemplo, que usa trabalho escravo. Muito cuidado, né? Para onde que está indo o nosso dinheiro? Como usar e principalmente como descartar, tá? Às vezes a gente não pensa muito nisso antes de usar, tá? Eu tô com meu sofá velho bem aqui na minha sala, eu quero comprar um novo. Fui lá na loja e comprei um novo. E agora, o que que eu faço com o velho? Como que eu vou descartar isso? Aí eu chamo o carreteiro, vem cá, leva pra mim. Ele vai jogar no primeiro canal que ele vê. E aí, de que adiantou, né? Pensei, por exemplo, em comprar um sofá de madeira sustentável, né, de reflorestamento, que usa ali, né, tem todo o respeito com a questão ambiental, mas quando chegou na hora de descartar o meu sofá velho, eu chamei qualquer pessoa que eu sabia que ia jogar em qualquer buraco por aí.
Lá se foi a consciência ambiental, amigo, pro buraco, né? Tu fez, cobriu um santo para descobrir o outro, não adiantou de nada. Então, isso a gente também precisa parar para prestar atenção, porque a gente nem sempre presta atenção. O que eu vou fazer com isso aqui, né? Tenta dar o destino adequado, tá? Nem que seja pra galera lá que usa, né, que vai retalhar e usar a madeira, enfim, vai reciclar, reutilizar de alguma forma, tá? Mas isso são coisas que a gente precisa pensar, né? Se você quer realmente ser um consumidor, né, racional aí, que age racionalmente, né, de maneira consciente, de maneira responsável. Beleza? Então, como sempre, olha aí na descrição da tua aula, tá? Observa bem quais são os exercícios que você tem que fazer. Nós nos vemos na nossa aula de revisão, beleza? Se cuidem e até a próxima.